Bom, pessoal, dando sequência às nossas aulas, aula número 7 agora, vamos falar de sistemas de busca. Finalmente, vamos começar a falar um pouquinho de como que sistemas são implementados. Vamos deixar um pouquinho para trás, por enquanto, a avaliação. Não é que ela não é importante, continua sendo importante, tanto que a gente começou o curso falando bastante de avaliação. Agora nós vamos falar um pouquinho de como fazer os sistemas. E vamos começar por sistemas de busca, que são os sistemas mais comuns em recuperação de informação. São diria, a grande estrela em termos de aplicação de conhecimento dessa disciplina da área de recuperação de informação. Então, busca é o tipo mais comum de problema de recuperação de informação. Os usuários apresentam nele uma consulta, né, e há uma base de dados contendo os documentos de onde o sistema vai buscar respostas. Base de dados de documentos, entrada, consulta de usuário, objetivo, retornar os documentos que melhor atendem a consulta. Esse aqui é o desenho do como é que é o sistema de busca. Então tem o usuário, ele submete uma consulta, que é uma descrição de necessidade de informação. Em geral, as interfaces permitem que ele faça isso por meio de uma caixinha, a famosa caixinha de busca, onde ele digita algumas palavras. Então a necessidade de informação do usuário normalmente é expressa somente em palavras-chave, algum texto em linguagem natural ou simplesmente palavras-chave, porque as pessoas já estão acostumadas com isso. E aí essas palavras-chave são submetidas ao sistema de busca que vai na base, processa a informação, usa a informação que ele tem armazenada sobre os objetos onde eu quero buscar, que pode ser uma busca por pessoas, produtos, páginas web, arquivos, mensagem de WhatsApp, artefatos jurídicos, qualquer outra coisa que você tenha armazenado que você queira buscar. O sistema, então, elege os melhores resultados e os envia de volta para o usuário ordenados por estimativa de relevância. Essa ordenação por estimativa de relevância é o que a gente chama de ranking. Veja que eu estou falando ordenado por estimativa de relevância. Muito cuidado com isso, porque as pessoas costumam falar assim, ordenados por relevância. Você não garante que você está ordenando por relevância, você ordena por estimativa. O sistema, por mais que ele seja bom, ele não pode dar garantia de que ele ordenou por relevância. Ele ordenou pela estimativa que ele tem de relevância. Essa estimativa é o que a gente vai aprender a fazer, como é que a gente computa numericamente, né, transforma num problema computacional, scores para cada documento, dado uma consulta, que nós vamos transformar em estimativa de relevância. Esse score vai ser nossa estimativa de relevância. Quanto maior o score, maior a estimativa de relevância. E o de maior score, então, vai ser o primeiro do ranking, o segundo maior score, segundo, e assim vai. Então, nós vamos ordenar os resultados da busca por score. Então, o sistema de busca todo mundo conhece, tem buscas em SVD, biblioteca digital, enciclopédias, revistas, livros. Para todo lado tem caixinha de busca, né? Tá aqui tem uma figurinha, essa aqui inclusive é uma figurinha importante, porque nós fizemos uma máquina de busca na década de 90, concorrente do Google, era melhor que o Google, viu? Aqui no Brasil, o resultado dessa máquina de busca, na época que a gente fez, ele era melhor do que o Google em cobertura e o ranking não deixava nada a desejar para o Google. Chegou a ter o sistema, né, que rodava o TudoBR, chegou a ter milhões de consultas por dia e na época ele processava mais consultas, se considerasse o sistema, do que o próprio Google. Aqui o Jus Brasil, um site que a gente vai usar bastante como exemplo, né, tem coisas bem ricas lá para a gente usar como exemplo. Aqui uma busca direito do consumidor e os resultados que o sistema de busca trouxe. Então esse é o sistema tentando trazer resultados ordenados por relevância. Ele busca nos objetos que ele tem. Aqui, artefatos jurídicos. Aqui, páginas web. Aqui no LX, anúncios. Mas você está buscando, é o sistema de busca novamente. E você vai achando busca em vários outros lugares, no LinkedIn, no Google, nas lojas americanas e assim por diante. Vocês devem estar muito acostumados com o sistema de busca, não preciso nem falar tanto assim. Busca de sistema de RI, como é que faz isso, né? Então você tem que ordenar as respostas visando trazer os melhores resultados primeiros, estimar quais são os relevantes. Você visa trazer primeiro os relevantes, você estima quem são os relevantes. O tempo de processamento
e o custo de armazenamento dos índices são fatores muito importantes na decisão de como implementar um sistema de busca. Então, a decisão vem de quanto eu vou usar de recurso computacional, espaço, CPU, custo de processamento, tempo de processamento, e vem também de qual a qualidade que eu vou entregar para o usuário na minha ordenação por relevância, por estimativa de relevância. Olha aí, até eu falhando aqui. Ok, na hora de fazer estimativa de relevância, você se apega ao que puder, né? A gente tenta, na hora de fazer o sistema, usar uma porção de coisas. E nós vamos discutir aqui como fazer para usar uma porção de coisas para chegar numa estimativa de relevância. Mas, por exemplo, você pode tentar descobrir respostas que são parecidas com a consulta, por exemplo, se elas têm as mesmas palavras, se as palavras aparecem na mesma ordem, dependendo das posições das palavras, você pode achar que tem mais a ver, tem menos a ver. Você pode usar a estrutura dos documentos, se ele tem um título, uma ementa, se ele tem letras em destaques, letras com fonte maior, negrito, itálico, qualquer coisa assim. Você pode usar citações entre os documentos, isso é uma coisa muito típica, várias coleções por aí permitem isso. Por exemplo, numa máquina de busca para web, você tem os links entre as páginas, são citações. Numa biblioteca digital de artigos científicos, você tem as referências lá no final dos artigos, são citações para outros artigos. Você pode usar essa estrutura de citações como pista de relevância. E aí você pode usar de várias maneiras, nós vamos ver isso um pouquinho. Mas, por exemplo, um artigo mais citado talvez seja um artigo melhor do que um artigo menos citado. Ou um artigo citado por artigos muito citados pode ser mais importante ainda. Você também pode tentar trabalhar, na hora de buscar resultados bons, elaborar formas de transformar a consulta para aumentar as chances de sucesso. Por exemplo, usando técnicas como sinônimos, descobrir relacionamento entre palavras e outras a mais. Essas coisas todas aqui que eu estou falando são exemplos do que a gente chama de fontes de evidência de um sistema offline. Ou seja, você não precisa ter gente usando o sistema para ter essas informações de links entre documentos, título, ementa e etc. Tem informações, pistas de relevância, que elas vêm do uso do sistema. E aí são as fontes de evidência de relevância, ou pistas de relevância, ou features, que a gente vai chamar muito, características, features, online. Por exemplo, a frequência na qual um resultado é clicado numa consulta pode ser uma boa feature online, uma boa pista de relevância para um sistema que está no ar, funcionando. Então, se é extraída do que está no ar funcionando, a gente chama de evidência online. O agrupamento de usuários conforme o uso que eles fazem do sistema é algo também que você só consegue fazer tendo estatísticas de uso. Personalização para usuários também tem a ver com ter estatística de uso, saber quem é o usuário, tudo. E muito mais pode ser explorado nessa parte online, né? Tem muita coisa interessante. Nós vamos ver que as features online enriquecem muito o sistema de RI. E você saber explorá-las é essencial. E outra coisa muito interessante, que é até uma notícia boa, para quem está se formando na área, é que essas coisas, tanto as features offline quanto as online, elas não existe uma receita de bolo assim de como fazer. Você não vai pegar um livro como o nosso livro de RI, que aliás, estou aqui com ele hoje, passei lá na universidade no meio da pandemia para buscar, porque eu tinha deixado lá na minha sala. Aqui o livro do Berthier Ribeiro Neto, é o livro, o texto mais adotado nas disciplinas de RI. Vocês viram que eu sou meio rebelde, eu dou minhas aulas meio desgarrado de qualquer livro-texto, mas tem muitos livros-texto de RI muito bons. E por incrível que pareça, você pode se assustar com isso, não é muito comum, o mais usado no mundo é de um brasileiro com um chileno. O Berthier Ribeiro Neto, que foi meu professor de RI, aliás, e também colega de trabalho na Acuan, na empresa que fez aquele sistema de busca, e depois virou diretor da Google Brasil, junto com o Ricardo Baeziates, que é um chileno.
Esse aqui essa é uma das obras mais citadas da computação hoje, eu diria. É muito citado esse livro aqui. Livro muito bom, recomendo. Tem outros livros bons. Tem o livro do Bruce Croft, que é uma pessoa extremamente importante para a DRI, que tem publicações desde o começo da área. Tem o livro do Witten, Moffat e Bell, que é o Manage Gigabytes. O nome está um pouco ultrapassado, né? Porque na época que eles escreveram esse Manage Gigabytes, as pessoas não estavam acostumadas a ver nada com gigabytes. Hoje, as pessoas já colocam os gigabytes no seu pendrive. Então, mas a despeito do nome estar ultrapassado, as coisas que são ensinadas lá, muitas delas ultrapassam o tempo e ainda vale a pena consultar um livro como o do Moffat. Tem o livro do Van Rissberg também, de Forma e Retrievo. Tem vários livros bons por aí, tá? Na GRI. Infelizmente eu não escrevi um livro até hoje, mas talvez um dia eu consiga para fazer isso. Bom, nós vimos então que dá para fazer sistema de busca com pistas online, pistas offline, e o grande truque do sistema de busca é você saber achar as pistas de acordo com a aplicação que você tem. Cada aplicação vai trazer novos desafios, cada situação, cada empresa onde você vai entrar. Então assim, você sai aqui da UFAM, vai trabalhar no Majus Brasil, você vai lidar com um sistema de busca que tem artefatos, cujos usuários têm um tipo de objetivo, você vai ter um conjunto de informações sobre documentos lá disponíveis, atributos, que você vai poder usar. E você vai ter que entender quais são as coisas que podem ser úteis, podem não ser, aplicar seus conhecimentos de RI e fazer o melhor sistema possível. Você vai para uma Lynx, que é uma empresa que comprou a nossa startup antiga lá, a Nemu, dos alunos aqui da UFAM, e lá você vai ter sistemas de busca feitos para e-commerce. E aí eles buscam em produtos, você tem outro tipo de informação, já não é mais artefato jurídico cheio de texto, agora é produto, e você tem informação sobre quanto que um produto é vendido, qual a categoria dele, etc, etc. Você mapeia essas informações, tenta descobrir quais são as pistas interessantes, e boa parte da arte de fazer um bom sistema de RI é você saber brincar com essas pistas, descobrir as pistas corretas, saber experimentá-las e usá-las da melhor maneira possível para entregar um resultado diferenciado para os seus usuários. Qualquer empresa para onde você vá vai ter particularidades, vai ter desafios. Isso é até uma coisa boa para você pensando em termos de emprego e tudo. Você vai para um iFood, vai ter desafios para fazer a busca do iFood. Você vai para um LinkedIn, o desafio é outro. Você vai fazer busca no Facebook, até é parecido um pouquinho com o LinkedIn, mas não é a mesma coisa. Vai precisar, de novo, de talento, especialização. Além de ter as pistas de relevância, a gente também faz muita coisa que a gente chama de operações sobre texto, transformações de texto. Aí tem das mais diversas, né? E nós vamos falar um pouco delas mais para frente, né? Por exemplo, eu posso expandir a consulta do usuário com sinônimos, descobrir outras palavras que podem representar o que o usuário quer e acrescentá-las na consulta automaticamente. Eu posso representar as palavras digitadas por meio de fonemas e tentar achar, também indexar as palavras na minha base por fonemas e tentar fazer casamento de fonemas. Então, uma busca fonética por proximidade na maneira de pronunciar. Eu posso classificar as palavras em categorias especiais. Eu posso estruturar a consulta automaticamente, classificar a consulta também, enriquecê-las em geral. Vou dar um exemplo, teve um trabalho que deu muito certo, meu com um aluno de mestrado em 2010 aproximadamente, que ele fez um estudo de formas de classificar automaticamente consultas em navegacionais, informacionais, etc. E ele mostrou que tem como fazer isso automaticamente, né? A classificar as consultas de acordo com o propósito que o usuário tem,
E ao classificar a consulta de acordo com o propósito, você pode fazer funções de ranking especiais para cada tipo de consulta. Essa opção está sempre disponível em qualquer sistema. Então você pode estar numa NEMU e descobrir que dá para classificar consultas de acordo com a intenção do usuário, com o tipo, e fazer funções de ranking especiais para cada categoria. Você pode estar numa Jus Brasil e fazer a mesma coisa de novo. Você pode trabalhar numa Google e descobrir que isso é bom. Você pode trabalhar no LinkedIn e descobrir que isso é bom, no iFood e assim por diante. A gente faz transformações de texto na consulta e também faz nos documentos. São praticamente as mesmas de cima. Tem outras operações, não vou falar várias delas. Por exemplo, tem uma coisa chamada de stemmer, que é basicamente você tirar o radical só das palavras para você pegar todas as variações de uma palavra e representar como uma coisa só. Isso vai aumentar o match entre as palavras da consulta e as coisas que você indexa. Tem muitos truques para a gente aprender, nós vamos ver vários. Tem decisões para tomar, vou representar todas as palavras nos meus índices, todas as ocorrências de palavras, só algumas. Vou guardar informação sobre a estrutura do documento, título, corpo, etc. ou não. Tem sempre muita decisão para tomar quando você vai fazer um sistema de busca. Tá? Quais são os desafios então? Os desafios são identificar as pistas que são úteis, ponderar a relação custo-benefício para cada operação que você quer fazer, para cada algoritmo que você quer inventar, para cada decisão que você toma de feature a incluir ou não no seu sistema. Você tem que saber como combinar as diversas pistas de relevância, e eu vou dar aula sobre isso, sobre como combinar as diversas pistas de relevância. E no final também você tem que saber como implementar sistemas de maneira eficiente. Essa, por acaso, é a minha praia, assim. A minha principal área de pesquisa é em descobrir formas eficientes de implementar sistemas. Tá? Boa parte dos meus artigos científicos são nessa área, apesar de eu ter trabalhos arranhando aí as outras áreas também. Lá para o final do curso vou falar um pouquinho dos meus trabalhos de pesquisa. Bom, hoje nós vamos começar a falar do coração do sistema de busca, né? A modelagem, os modelos de RI. O modelo de RI é o coração do sistema de busca, é o núcleo dele. Você aprendendo o modelo de RI, você aprender muito sobre sistemas de recuperação de informação. Então, o que são nossos modelos de RI? São o núcleo de qualquer sistema. Eles são utilizados para representar as características dos objetos envolvidos no sistema de RI. O que é a ideia? Modelagem, né? Você quer representar no computador objetos do mundo real, documentos, artefatos, pratos de comida, produtos que serão vendidos, qualquer coisa que você queira representar para ser buscado depois. Essas coisas vão ser representadas com texto ou com multimídia. E depois, pode ser com texto, imagem, som, sei lá o que, mas vão ser representadas. Depois de serem representadas no computador, você vai vir com a consulta, que também é representada no computador. E eu preciso de um modelo capaz de estimar a relevância de cada artefato, cada objeto da minha base, dada a consulta. Fazer uma conta matemática. Então eu tenho que pegar o mundo e representar no computador e conseguir computar, com algum algoritmo computacional, um resultado de score para cada item da minha base de dados. Os modelos são a ferramenta que a gente usa para isso, para a gente representar computacionalmente os objetos e conseguir computar os scores entre eles. Nós temos modelos que são considerados clássicos. Um caiu em desuso, o modelo booleano, então nem falo mais nele. Temos o modelo vetorial e, na verdade, uma família de modelos de RI, que são os modelos probabilísticos. Vou falar de dois principais. Tem modelos bastante utilizados, vamos pôr assim, hoje. E esses aqui, na verdade, esses aqui que eu vou me aprofundar neles: modelo vetorial, os language models, que são modelos probabilísticos, e o BM25, que é um modelo probabilístico. Então nossas aulas vão ser concentradas nisso, mas tem outros modelos para vocês estudarem. Por exemplo, tem o probabilístico do Bruce Croft, que eu considero que não é um modelo importante hoje, mas em termos de conhecimento, estudo é bom, vale a pena. Não vou falar dele aqui.
Tem o vetorial generalizado, que é um modelo mais teórico, vale a pena estudar por cultura, para você, principalmente se você tem intenção de no futuro ser capaz de criar coisas novas, é sempre bom conhecer as iniciativas que surgiram por aí. E o modelo booleano também vale a pena estudar, seguindo essa linha de eu sou alguém que quer entender profundamente a área a ponto de modificá-la. Mas aqui na nossa disciplina, que é uma disciplina de graduação ou mestrado e tudo, nosso objetivo vai ser só ensinar os modelos vetorial, language model, os language models, na verdade, que são um conjunto de modelo, e o BM25. Tá? Nós vamos nos concentrar principalmente nesses três e vou arranhar alguns outros modelos ao longo do curso. Modelo vetorial. O modelo vetorial foi o modelo proposto pelo Gerard Salton. Salton é aquele cara que eu falei que começou a área de RI, né? É considerado o marco do início da área de RI, os trabalhos dele tudo. E o principal trabalho dele é o modelo vetorial, da década de 60. Então ele foi proposto originalmente para resolver problemas de busca, mas ele pode ser aplicado numa infinidade de coisas e ele aparece com outros nomes, com coisas que são bem similares ao modelo vetorial, como o modelo TF-DF. Ele é muito chamado de modelo TF-DF em outras áreas, mas o modelo mesmo é o modelo vetorial. Você vai entender por quê, mas no momento que você aprendeu o vetorial, você aprende variantes deles, que às vezes aparecem nos artigos com vários nomes distintos. O sucesso do modelo vetorial reside principalmente na eficiência, ou seja, é um modelo simples de implementar, de entender e eficiente. É muito rápido e eficaz no sentido de trazer bons resultados. Então ele tanto traz bons resultados quanto ele é simples para implementar, entender e dá para implementá-lo com baixíssimo custo computacional. Todos os componentes do sistema de RI no modelo vetorial vão ser representados, obviamente, como vetores, né? Então, todos os componentes vão ser representados como vetores. E esses vetores vão ser obtidos olhando as consultas, os documentos ou qualquer outra coisa que você queira modelar com vetorial, sempre como conjunto de palavras. Então, o vetorial, também um dos nomes que se dá quando aplica-se o vetorial é bag of words. Bag of words de você olhar cada objeto como uma bag, né, uma bolsa de palavras, um conjunto de palavras. Notem que o modelo vetorial não leva em consideração a ordem das palavras, as relações semânticas entre elas, simplesmente um conjunto, ou seja, não interessa a ordem, de palavras. Então, o modelo vetorial basicamente olha o conjunto de palavras que aparecem em cada documento, consulta, etc., a frequência delas, e mais uma outra estatística sobre elas, para descobrir o quanto que uma consulta é parecida com um documento. Vamos mostrar um exemplo aqui do que seria o modelo vetorial. Suponha que eu tenho uma coleção de documentos, vários documentos, onde por alguma razão só usam duas palavras nesse idioma usado para criar essa coleção. Duas palavras distintas, tá? Pode ter infinitas ocorrências de palavras, mas só são duas palavras sempre. Se fosse assim, um modelo vetorial teria esse jeitão, teria duas dimensões, seria um plano, com uma dimensão dada pela palavra A e outra pela palavra B. Na prática, o modelo vetorial, então, ele tem uma dimensão para cada palavra da coleção e ele é um modelo n-dimensional, onde esse n é grande, né? Em geral, você vai ter milhões, bilhões de palavras numa coleção, palavras distintas. Cada palavra vira uma dimensão no espaço vetorial que a gente vai criar. Nesse exemplo, eu também estou fazendo uma coisa simplória, ainda não é o modelo vetorial, assumindo assim, eu poderia, por exemplo, dizer que o valor de cada eixo aqui para um documento é dado pelo número de ocorrência da palavra. Então, por exemplo, se esse documento tem duas vezes a palavra A e duas vezes a palavra B, ele ficaria com essas coordenadas e esse seria o vetor dele. Ó. Na verdade, eu trato isso aqui como um vetor, igualzinho o vetor da matemática, o vetor da física. Tem aqui ó, o vetor, com as coordenadas, eu obtenho o vetor.
A consulta tem duas vezes a palavra A e uma vez a palavra B. E aí, ó, uma vez a palavra B, duas vezes a palavra A, teria um vetor aqui também. E o que eu faço? Como é que o vetorial descobre se dois objetos são parecidos? Por exemplo, se uma consulta é parecida com uma outra consulta, ou se uma consulta é parecida com um documento, ou se um documento é parecido com um documento. Tanto faz o que você queira fazer. O que ele faz? Ele pega e tira o cosseno do ângulo entre os vetores que representam os objetos. Então, nossa medida de similaridade do vetorial é o cosseno do ângulo dos vetores. Isso também é conhecido na literatura como similaridade do cosseno. Muitas vezes, quando alguém vai dizer em outras áreas por aí, ah, usei o modelo vetorial, não fala, eu usei o VSM, o Vector Space Model. Fala, eu usei similaridade do cosseno. Então, quando você vir por aí, ah, usei similaridade do cosseno, é o modelo vetorial. Geralmente é isso. Então, por que o cosseno? Da onde o Salto tirou isso? É que, na verdade, o cosseno também é a fórmula da correlação entre dois objetos. Então, o que eu estou fazendo, eu estou dizendo quão correlacionados são esses dois vetores aqui. Então, quando você tem vetores na estatística, onde você coletou informação sobre várias dimensões de um objeto, você pode descobrir o quanto que dois objetos são correlacionados, tirando o cosseno entre eles, que é a fórmula da correlação. Quanto maior o cosseno, mais correlacionados. No nosso caso, nós vamos chamar isso de similaridade entre a consulta e o documento. Quanto maior o cosseno, maior a similaridade entre a consulta e o documento. E, na verdade, esse cosseno vai ser o nosso estimador de relevância. Então, quanto maior o cosseno, maior a estimativa dada pelo vetorial de que o documento é relevante para aquela consulta. Essa é a ideia. Ou seja, vou implementar o vetorial tirando o cosseno da consulta com todos os documentos e ordenando os documentos em ordem decrescente de cosseno. Aí eu vou ter o resultado da minha consulta. Como eu falei, esse modelo vai trazer um espaço vetorial n-dimensional, onde n é muito grande, é o número de palavras distintas da coleção. Tipicamente, isso pode chegar a bilhão de palavras. Então, cada vetor que representa um documento ou que representa uma consulta no modelo vetorial vai ser um vetor com tipicamente milhões ou bilhões de coordenadas. Bom, mas os valores das coordenadas no vetorial não são simplesmente contar quantas vezes a palavra ocorreu no documento. O Salton trouxe para essa discussão conceitos que vieram da teoria da informação, de um trabalho do Shannon na década de 40, né, que estudou teoria da informação e propôs uma fórmula que era a fórmula da entropia, a fórmula que estimava a quantidade de informação que a ocorrência de um símbolo carrega dentro de uma fonte de dados. Traduzido aqui para português, para o nosso dia a dia, o Shannon achou uma estimativa para dizer o quão significativa que é a ocorrência de uma palavra num texto, dentro de uma coleção de textos. E o Salton, muito esperto, percebeu que essa estimativa de significância da ocorrência, de importância da ocorrência de uma palavra dentro de um texto, poderia ser usada para representar o texto no nosso modelo vetorial. Então, um dos componentes para o modelo vetorial é esse aí, é o log do número total de documentos da coleção dividido pelo número total de documentos onde a palavra aparece. Isso é conhecido como IDF, frequência inversa do documento, IDF. O IDF é o log do número total de documentos dividido pelo número de documentos onde a palavra ocorre. Esse log pode ser na base 2, pode ser log natural, pode ser log na base 2, não vai fazer muita diferença. Nos nossos slides, muitos dos exemplos estão com log natural. Até já me arrependi disso, devia ter deixado log na base 2. Quem estudou PAA comigo deve ter visto a aulinha de manipulação de logaritmos e deve saber de cor que
quando a gente fala em log, mudança de base é simplesmente multiplicar por uma constante. Se você vai multiplicar todo mundo por constante, acaba que o impacto não é tão grande assim se você mudar a base do log. Por isso que não faz tanta diferença assim. Mas, tipicamente, o log que é usado no vetorial seria log na base 2. Vamos entender o que é o IDF. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu gosto sempre de repetir nas minhas aulas, que eu acho que ajuda muito a entender por que o IDF é um bom estimador de importância da ocorrência da palavra numa coleção. Eu vou falar uma palavra e vocês, infelizmente nós não estamos na sala de aula, vocês não vão poder interagir comigo, mas vocês vão pensar sobre o que é o documento. A primeira palavra que eu vou dar para vocês é a palavra uma. A palavra uma, sobre o que é esse documento? Quando eu escuto a palavra uma, não dá para saber sobre o que é o documento. Porque a palavra uma é uma palavra que na língua portuguesa aparece para todo lado. Ela não tem um contexto claro para mim que me dê alguma pista clara do que é que esse documento, de qual assunto tratado nesse documento. Então, o que é isso? O que eu estou dizendo é, a ocorrência de uma num texto não me diz muita coisa. O que o IDF faz? Uma é uma palavra que aparece em muitos documentos, então esse número aqui de baixo vai se aproximar do número de cima, e quando o número de baixo se aproxima do número de cima, isso tende a zero, o IDF. Ou seja, a importância de uma palavra como uma, no modelo vetorial é praticamente nula por causa do IDF, porque o IDF ele tende a zero para essas palavras muito comuns. Quando que uma palavra vai ser considerada importante a ocorrência dela para o vetorial? Quando ela é uma palavra rara. Palavras raras vão ter IDF maior. Aí eu vou dar um outro exemplo para vocês. Vou dar uma palavra e você vai me dizer sobre o que é essa palavra. Mitocôndria. Mitocôndria te diz muito mais coisa do que uma. Mitocôndria já dá a entender, talvez, alguma coisa de saúde, biologia, respiração celular, não sei, alguma coisa assim. Eu tenho muito mais contexto. Então você notem, o IDF de mitocôndria deve ser maior, porque a ocorrência de mitocôndria traz muito mais informação, carrega muito mais informação do que a ocorrência de uma dentro de um texto. A ocorrência de... vamos pensar aqui num termo bacana. A ocorrência de penalidade me traz muito mais pistas sobre o que é um documento do que a ocorrência da palavra uma. A ocorrência da palavra lei me traz muito mais pistas. É lógico, ainda há dúvidas. Lei o quê? Madeira de lei? Lei da área jurídica? Ok. Mas, de qualquer modo, é mais informação a palavra, que a palavra lei carrega do que a palavra uma. Casa. Até casa traz mais informação, mas traz menos do que lei. A ideia, então, do IDF é essa. A intuição é muito boa e veio da teoria da informação. Então, o Salton soube brilhantemente aproveitar um trabalho da década de 40 para usar como um dos componentes para calcular os pesos no modelo vetorial. Bom, vamos lá. Agora que eu sei o que é o IDF, eu posso contar para vocês como que são os pesos em cada coordenada para documentos e consulta no vetorial. Você vai ter um produto de duas funções. Uma delas é o IDF, que a gente já falou bastante dela. Outra é o TF. O TF, ele é a frequência, uma função da frequência da palavra no documento. Ele pode ser, por exemplo, simplesmente a frequência, ou seja, uma função imagem, né? Se a frequência for 1, dá 1, se a frequência for 2, dá 2, TF. Mas ele pode também ser, é muito mais comum até, eu diria, 1 mais o log da frequência. Então, você vai ter aí, por exemplo, se a palavra apareceu uma vez, vai ser log de 2 e vai dar 1 o TF. Se apareceu 7 vezes, 1 mais 7 dá 8, log de 8 dá 3. Aí já vai ser 3 o TF. Desse jeito, para que você faz isso? Por que usa bastante o TF com log? Para evitar uma disparidade muito grande. Porque assim, uma vez que uma palavra começou a aparecer muito no documento, já não deveria fazer tanta diferença se ela aparece, por exemplo, 50 vezes ou 100 vezes.
São coisas já aparecer muito. Então, os dois aí, TF e DF, são usados para dar a coordenada lá do documento dentro da coleção. Então, eu vou pegar um documento e representar no meu espaço vetorial, vendo para cada palavra da coleção qual o peso, esse Wzinho aqui é o peso do termo T, né, da dimensão T, no documento. E esse peso é dado pelo produto do TF com o IDF. Aqui um exemplinho, ó. Eu tenho essa coleção fictícia aqui, uma coleção de brinquedo, tem 4 documentos, tem essas frequências todas aqui. Vamos começar com os IDFs, IDF da palavra A, 0,28, da B, 0,69, lembrando que meus slides estão usando log natural. Agora, depois de calcular os IDFs, eu posso pensar em calcular os pesos. Ó. O peso do documento 1, da palavra A, né, no documento 1, é o IDF de A vezes a frequência de A no documento 1. E a continha dá essa aqui. Nesse exemplo, da minha coleção de brinquedos, eu estou usando o TF como a frequência, função imagem. Poderia usar outras formas, mas estou usando, no exemplo, a frequência. Então, ó, eu teria aqui então a continha para saber qual o vetor do documento 1, ó, que é esse vetor aqui. Eu calculo o peso da palavra A, o peso da palavra B e o peso da palavra C. Por que o meu vetor tem 3 pesos, 3 dimensões? Porque nessa minha coleção de brinquedo aqui só tem 3 palavras distintas, A, B e C. Na coleção toda só tem 3 palavras. Por isso, os meus vetores de documento, consulta e etc. vão ter 3 valores. 1, 2, 3. 3 coordenadas. Separei com ponto e vírgula aqui porque eu estou pondo os valores já calculados que tem vírgulas. Né? Então, esses vetores vão representar meus documentos. A mesma coisa eu vou fazer com uma consulta. Quando chegar uma consulta, está aqui uma consulta, eu vou calcular o vetor dela. Pegar IDF da palavra da consulta vezes o TF. IDF vezes TF. Nesse exemplo aqui, uma consulta que tem A e B apenas, uma vez ocorrendo. Então, uma vez é o meu TF e os IDFs 0,28, 0,69. Então, TF vezes IDF 0,28. TF vezes IDF 0,69 e 0 porque a frequência da palavra C nessa consulta é 0. Isso aqui me dá o vetor da consulta. Quando eu vou usar o modelo vetorial, eu vou pegar todos os documentos e vou criar vetores para eles. E depois de eu criar os vetores para os documentos, quando chegar a consulta, eu vou criar o vetor da consulta. E aí vou ter que tirar o cosseno do ângulo entre os vetores. Para lembrá-los aqui da fórmula do cosseno, o cosseno tem uma fórmula dada pela razão do produto interno. Produto interno, isso aqui é o produto das coordenadas. Né? Vai dar um número, o produto interno é um número escalar. Então, por exemplo, se eu for fazer produto interno desse vetor com qualquer coisa, vai ser essa coordenada vezes a primeira da outra coisa, essa coordenada vezes a segunda da outra coisa, essa coordenada vezes a terceira da outra coisa. Depois eu somo os valores. Isso é o produto interno. Vai dar uma soma, é um número aqui em cima. Aqui embaixo eu divido o produto interno pelo chamado produto vetorial, a norma, né, do vetor da consulta vezes a norma do vetor do documento. O que é a norma do vetor? É a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, norma da consulta é o 0,28 ao quadrado, mais o 0,69 ao quadrado, mais o 0 ao quadrado, soma os 3, tira a raiz, isso é a norma da consulta. A norma do documento, por exemplo, do D1, é o 0,84 ao quadrado, mais o 0,69 ao quadrado, mais o 0 ao quadrado, soma os 3 valores, tira a raiz quadrada, isso é a norma do documento. E o cosseno, a similaridade do cosseno, a similaridade do vetorial, é o produto interno dividido pelo produto das duas normas, norma do documento, norma da consulta. Aí tem um exercício para vocês fazerem, vocês podem tentar fazer em casa, lá na nossa plataforma, para quem estiver matriculado, para quem não está, paciência, mas para quem estiver matriculado na disciplina,
a qualquer momento que a gente estiver oferecendo, você vai ter o exercício para você poder postar lá o resultado. Tá? Calcule o ranking para a consulta AB no exemplo dado. Que exemplo? Nessa coleção aqui, ó. Então, se tiver uma consulta B, quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto do ranking? Essa que é a pergunta aqui do exercício. Vale falar um pouco mais sobre o vetorial. O IDF pode ser calculado de várias maneiras na literatura. A maneira original é simplesmente o log do número de documentos, como eu falei lá, número total de documentos da coleção dividido pelo número de documentos onde ocorre. Entretanto, se vocês pensarem bem, uma palavra que aparece em todos os documentos da consulta teria peso zero, né, por essa forma. Alguém, por alguma razão, em algum trabalho, decidiu que não queria deixar nenhuma palavra com peso zero. Se você quer fazer isso, pode usar a alternativa que já apareceu na literatura, somar 1 no número de documentos total. Outra maneira de calcular o IDF é essa aqui, super sofisticada, que é para visar amortizar coisas como termos que aparecem de mais, termos que aparecem de menos, para eles não ficarem em extremos. Então é o número de documentos menos o DF do termo. O que é o DF? O IDF é aquela fórmula lá que a gente já viu, que nesse caso é essa aqui, né, agora mais complexa. O DF é uma contagem de em quantos documentos a palavra aparece na coleção. Notem que é diferente falar em quantos documentos a palavra aparece na coleção de falar qual a frequência da palavra na coleção. Não é a frequência da palavra na coleção. Tem a ver com a frequência, mas é a frequência contada em número de documentos. Cada vez que aparecer no documento, eu conto mais um. Só uma vez por documento. Então, se apareceu em 100 documentos, o DF é 100. Não interessa se em cada documento apareceu 1000 vezes. O DF continua sendo 100. Essa aqui então é uma fórmula. Essa fórmula é uma fórmula que foi proposta pelo pessoal que propôs o BM25, mas também pode ser usada no vetorial. Essa fórmula, se vocês trabalharem nela, vocês vão ver que pode inclusive dar números negativos. Tem variantes dessa fórmula para tirar os negativos também. Aí você pode brincar, né? Tem aí um campo fértil para você brincar com esses valores. Da mesma maneira, a função de TF também tem sido estudada com variantes. Essa aqui é que eu comentei que é uma variante comum. Tá? Você pode somar 1 mais o log da frequência, ou log, na verdade, log de 1 mais a frequência. Eu acho que é mais usado o log de 1 mais a frequência. Mas aqui no meu slide, então se eu coloquei é porque provavelmente tirei de algum lugar, também pode ser 1 mais o log da frequência, ou 0. Nesse caso aqui eu estou tirando a hipótese da frequência ser 0, porque senão ia dar um erro. Então se a frequência for 0, dá 0. Ou você faz log de 1 mais a frequência e simplesmente aí você garante a solução desse problema. Tem aqui esse Normalized TF, que é um TF normalizado, que tenta normalizar os TFs em função do tamanho do documento. Então você vai dar o valor de cada TF em função do tamanho do documento. Então vai ser alfa mais 1 menos alfa vezes o TF normalizado em função do tamanho do documento. Esse parâmetro alfa aqui vira um parâmetro que você pode usar para calibrar, e a ideia dessa frequência aqui é que fica uma frequência padronizada, por exemplo, entre 0 e 1 dentro de cada documento. Porque senão as frequências podem ficar meio díspares. Documentos grandes podem ter frequências grandes para muitas palavras, documentos pequenos, frequências pequenas para muitas palavras. Outros ajustes que se pode fazer no vetorial. As normas lá embaixo podem ser substituídas por número de palavras nos documentos. É uma coisa bem razoável, que já experimentaram bastante na literatura e funciona bem. Né? Você tem um estimador da norma, só contar quantas palavras tem no documento. Qual que é a razão disso? É que quando a gente for falar de implementação, você vai ver que dá um trabalhinho ficar implementando e mantendo norma. E por isso pode ser interessante. Na verdade, num outro modelo que nós vamos ver
que virou praticamente um padrão de RI, o BM25, ele já usa a norma assim, só com o número de palavras que tem no documento. Aí evita de você ter que ficar fazendo contas no seu indexador para calcular normas. Essa é uma das várias vantagens que o BM25 tem sobre o modelo vetorial, que talvez esteja entre as razões que levaram o 25 a virar uma espécie de padrão nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Fique à vontade para fazer outros ajustes. Esse fique à vontade para fazer outros ajustes, vou dar um exemplo aqui. Eu mesmo, quando a gente estava fazendo o TudoBR, logo que a gente fez a primeira versão, lá do site de busca para web, a primeira versão era muito crua ali, só o vetorial e tudo, e a gente coletou páginas web. Acontece que na web, na época e provavelmente hoje também, tinha muito documento que por diversas razões só tinha uma palavra. E era comum que você fizesse uma consulta, principalmente as consultas populares, e a consulta tivesse exatamente a palavra do documento. Se você tem um documento que só tem uma palavra, e a consulta tem exatamente essa palavra, os vetores do documento e da consulta vão ser perfeitamente alinhados e o cosseno vai dar 1. Se o cosseno dá 1, é similaridade máxima. Agora, será que a pessoa quer ver resultados assim? Então, quando a gente implementou a nossa primeira versão da máquina de busca, foi meio assustador. Que a gente fazia consultas, só vinha documento vazio praticamente, com uma palavra. E assim, a primeira vez que a gente botou o sistema no ar e olhou aquilo, a gente pensou assim, puxa, deve ser difícil fazer esse negócio, porque resultados tão horríveis, e a gente implementou ali. Mas não precisou pensar muito, né? O que a gente fez? Eu peguei e implementei um negócio, botei um if na norma. Passei a ter uma norma mínima. Peguei lá um tamanho médio do documento. Na verdade, peguei as normas da coleção e tirei a média delas e obtive uma norma média. E considerei o seguinte, nenhum documento vai estar abaixo da norma média, daquela norma mínima lá que eu estabeleci. Isso quer dizer o quê? Na hora que calculava a norma do documento, se ela ficasse abaixo do valor que eu estabeleci, ela ia aumentar. Com isso, eu artificialmente baixava a similaridade dos documentos que só tinham uma palavra. Porque na hora que eu dividisse o produto interno lá em cima pela norma, a norma ia ser muito grande e ia puxar o ranking desse documento lá para baixo, porque o score ia descer muito. Quando a gente estiver implementando vetorial, você vai entender isso, tenho certeza. Se você está aí pensando, putz, porque se eu tivesse aqui um quadro ia estar mais fácil. Já estou me adaptando a esse mundo. Ok, com isso eu terminei de falar sobre o modelo vetorial. Vou falar agora de Language Model, mas isso vai ficar para a próxima aula. Não se apavore, eu vou explicar em detalhes como implementar os sistemas com os vários modelos. Primeiro nós vamos focar em entender os modelos. Depois nós vamos falar de implementação, que é uma coisa extremamente rica e interessante. Implementar os sistemas. Então a aula de hoje fica por aqui.